Bom, então a gente vai fazer a análise da Maria das Dores em relação ao gráfico dela. Bom, a gente tá vendo aqui, a Maria das Dores tem 3 picos, 41% de masoquista, 30 de oralidade, 13 de rigidez. São os maiores picos dela. Então a gente vê por aqui que ela já é uma pessoa mais sentimental. Ela tem assim bastante sentimento, tá? Ela funciona mais com sentimentos do que com lógica. Assim, é a primeira coisa que a gente já vê no gráfico dela. Como funcionam os traços individualmente? O masoquista é um traço que ele tem bastante força, energia acumulada. Então ele tá sempre assim, como se ele estivesse prestes a explodir. Ele tem força, cautela, ele tem atenção, detalhismo na hora de fazer as coisas. Ele é uma pessoa também que ele é bem assim, gosta de estar junto, ele é bem cúmplice, ele é uma pessoa confiável, entende? O que não esperar dele? Que ele seja espontâneo, que ele improvise, que ele exponha assim muito os sentimentos dele, porque ele tem um pouco de medo de expor os sentimentos. Se eu expor isso, se eu falar isso, o que é que você vai fazer de repente com isso? O que é que vai acontecer? O oral é um traço que ele gosta de estar assim, ele é muito sentimento, né? Ele gosta de estar grudado, agarrado, gosta de dar atenção, de ter atenção, de dar colo, de receber colo. Ele tem muita sensibilidade, acolhimento, ele gosta do calor humano, tem sensibilidade assim em relação ao ambiente. O que não esperar do oral, que ele seja objetivo, que ele haja com razão, que ele faça silêncio e que ele tenha limites, assim, limites no sentido de não querer estar sempre com a outra pessoa, sempre não tocando nas outras pessoas. E o rígido. Rígido é aquele traço, né, que ele é encantador, onde ele chega, ele chama atenção, ele gosta da estética, ele gosta de estar bonito, ele tem força, agilidade, faz várias coisas ao mesmo tempo, ele tem essa execução. Assim, o que não esperar do rígido, não espere que ele tome assim, decisões rápidas e que ele foque somente numa coisa, porque geralmente o rígido ele vai estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Quais são as dores desses picos de traços dela? O rígido ele tem medo de ser trocado, ele tem medo de ser traído, entendeu? Essa é a dor dele. O oral ele tem aquele medo de ser abandonado, de que as pessoas saiam de perto dela, que abandonem ela. O masoquista tem medo de ser humilhado, tá? Essas são as dores dos traços. Bom, na combinação a gente vê que ela é uma pessoa assim extremamente sentimental, que gosta de estar junto, que gosta de estar perto, né? 41% de masoquista com 31 de oral. É uma pessoa que gosta de estar perto realmente, ela é assim, assim, funciona com sentimentos. Ela não funciona com razão, ela vai tender a funcionar mais com sentimento. O masoquista com o oral, ambos têm a capacidade, assim, aguçada do sentido. Sentir o quê? Sentir o que o outro tá sentindo, o que o outro tá, assim, precisando, sentir o ambiente em si, o que tá acontecendo naquele ambiente. Um rígido com oral, ele gosta de ser, assim, o centro das atenções, eles gostam de falar, assim, entendeu? Gostam de estar sempre assim com pessoas. Então, assim, vez ou outra tem esse conflito. Horas ela quer aparecer, tá com gente, tá sendo o centro das atenções, falando demais. Ora ela quer estar na caverna dela, sozinha. Por quê? Porque tem 13% de rigidez, 31% de oral. Aí já vai pra 44%.
e ela tem 41 de masoquista. Então ela vai ter esse conflito aí. E o rígido com o masoquista, assim, ela é uma pessoa, assim, perfeccionista. Porque ambos têm o perfeccionismo, aquela coisa de fazer certinho, de estar certinho. A hora que ela vai querer aparecer, geralmente é a hora que ela tá se sentindo, assim, perfeita, bem, pra poder estar aparecendo. E a hora que ela não tiver nessa vibe, ela vai querer estar mais, assim, no modo masoquista. Ela vai querer estar mais na dela, na caverna dela. Ela vai querer rotina, horas ela não vai querer rotina. Geralmente ela vai querer rotina com a pessoa que ela gosta, que ela tá juntinho. Aí ela vai querer estar juntinho daquela pessoa, com aquela rotina, a rotina do final de semana, da viagem, das férias. Essa, geralmente ela vai querer rotina, tá? Quais são os conflitos? O oral masoquista, a gente já falou aqui, né? Horas vai querer aparecer, horas não, horas vai querer falar o que sente, horas vai querer, assim, não vai querer falar o que sente por medo do que pode acontecer se falar. Rígido com oral, horas ela vai querer conforto. Poucas vezes, porque ela só tem 13% ali, ela vai querer mais beleza, mais perfeição. Mas ela vai tender mais pro conforto do que para esse modo perfeição. Ela vai preferir o conforto. E rígido com masoquista, masoquista às vezes vai querer sempre, né? Porque o pico dela é 41, a caverna, vez ou outra, quando o rígido juntar com o oral, vai querer aparecer. Masoquista fazer as coisas mais devagar. Aí quer dizer, o rígido gosta um pouco de correr mais. Só que como ela só tem 13%, ela vai, e tem a oralidade alta, ela vai tender a fazer as coisas mais devagar, no tempo dela, tá? Aqui, funcionamento da pessoa em relação ao problema apresentado. Bom, com o início da pandemia ela ganhou muito peso. Ela tem 31% de oralidade, então assim, ela gosta de estar com as pessoas, falar bastante, interagir bastante, não gosta muito. Horas vai gostar, hora não, de rotina. Mas como ela tem 31% de oralidade, a pandemia castrou, né? Assim, a gente teve que se isolar. Então ela meio que se sentiu abandonada, sozinha. E o oral não gosta disso. O oral gosta de estar com pessoas, falando, conversando. Então o que ela fez? Ela acabou descontando essa falta de conversa, pessoas, saídas na comida. E ela acabou engordando bastante por conta disso. Aí o que acontece? O chefe dela colocou ela nessa nova empresa. Ela se sente em dívida. Como ela tem um pico de masoquista muito alto, ela se sente em dívida com o chefe. Ela tem essa dívida e ela carrega essa dívida com ela. Então, ela não é esse trabalho não é o forte dela. Ela até faz alguma coisa, faz com muito sacrifício, e ela não sai desse emprego ou não, de repente não pede uma ajuda porque ela tem essa dívida. Ela tem essa cumplicidade com o chefe dela e ela carrega, o masoquista carrega essa dívida com ele, entende? E quais são as propostas para manter os traços no recurso? Bom, primeiro, no emprego dela, ela precisa pedir ajuda. Ou ela troca de setor, vai para um setor que é mais burocrático, que tenha mais rotina, que seja assim menos de criação. Ela pode pedir, sugerir isso ao chefe dela, ou ela pede ajuda para uma pessoa que tenha o pico de esquizoide mais alto, entendeu? Para ajudar ela nessa situação, nesse trabalho aí que ela tá. O que ela pode fazer? Ela pode usar a sensibilidade do oral também, com o encanto do rígido, para poder estar captando o cliente, vendo quais são as necessidades deles e encantando os clientes, mesmo que seja via internet.
para poder estar fazendo esse trabalho, usando a força do masoquista, assim, a força do rígido, para poder engrenar essa situação toda aí. E o que acontece? Se caso ela não consiga, uma pessoa que ajude ela não consiga trocar de setor, caso ela não consiga usar os recursos do rígido com o masoquista, com o oral, ela tem que decidir, ela tem que ver se vale a pena carregar essa dívida que ela tem com o chefe dela ou procurar uma outra coisa para uma outra área para ela trabalhar, tá? Se ela tem assim, porque o masoquista, ele escolhe o que ele carrega, né? Ele pode escolher o que ele tá carregando, os problemas dos outros, as dívidas. Ela pode estar sentando com o chefe dela, ela pode estar abrindo os sentimentos dela, explicando a situação para ele, para achar uma melhor solução. Ou ele bota uma pessoa de um nível maior de esquizoidia, ou ela troca de setor, tá? Se ele colocar uma pessoa com um nível de esquizoidia lá, ela pode entrar com o encanto do rígido, com a sensibilidade do oral, entendeu? Para poder estar ajudando no trabalho de criação. A oral dela. O que a oral dela pode fazer? Ela pode sair com as amigas, chamar as amigas para comer no restaurante. Ela pode chamar as amigas para fazer uma caminhada, porque assim, o oral tem que estar sempre acompanhado, não tem jeito. Então, vai chamar as amigas para fazer caminhada, vai chamar as amigas para fazer academia, vai, assim, clínica de estética para aquelas massagens relaxantes. Isso também vai ajudar a oral a se sentir cuidada, a se sentir relaxada. Salão, cuidar do cabelo, cuidar da unha, da pele, vai ajudar nesse cuidado para tampar ali aquele vazio de estar sozinha, de estar se sentindo abandonada. E assim, aqui não diz se ela tem marido, se tem namorado. Se não, assim, se dá a oportunidade, né, de conhecer uma pessoa para poder estar ali encaixando, tampando essa necessidade do oral de estar com uma pessoa também, ok? Essa foi a análise.